Vamos ler aqui Mateus 17, amém? Mateus 17, do verso 14 ao versículo 21. Está escrito assim: E quando chegado a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, verso 15, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caiu no fogo e muitas vezes na água. Verso 16, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha só, não puderam curá-lo. Verso 17, Jesus fala, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Verso 18, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Verso 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Verso 20, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Verso 21, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Deus, eternamente, Pai. Nos conduz, Senhor, dentro da tua poderosa palavra. Nos dá o entendimento daquilo que o Senhor está falando conosco. O Senhor já vem falando desde o começo da live. E o Senhor ministrar essa palavra durante toda a semana, Senhor, ao meu espírito. Para teu louvor, para a tua glória. Todo impedimento da nossa mente tira. Espírito de incredulidade, eu repreendo neste momento. Toda luta ao nosso derredor, Senhor, para impedir que nós venhamos tomar posse. E entender, Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Venha, meu Deus, cair por terra. Ser conosco, permaneça conosco, nos direcione em cada palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero até dar um tema para essa mensagem, irmãos. Fé pequena pode se tornar grande. Fé pequena pode se tornar grande. Nada, irmão, que é grande hoje, foi sempre grande. Certo? Nada que é grande hoje foi sempre grande. Muitas coisas que é grande, um dia foi pequena. Amém? Então observe que o nosso Senhor Jesus, Ele traz algo aqui profundo para a nossa vida. Os discípulos estão andando com Ele. Nós não estamos falando de qualquer mestre, nós estamos falando do mestre Jesus. Nós estamos falando de discípulo que está andando com Jesus. Não é com um pastor, ou um pastor comum, não. É com o sumo pastor. Olha quem está doutrinando eles. É Jesus Cristo. Durante toda a sua caminhada com os discípulos tiveram muitas experiências com o Senhor Jesus. Você vai ver no decorrer do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, muitas experiências, muitos momentos que eles tiveram com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus por algumas vezes capacitou eles para eles ir na frente de Jesus, para estar pregando a palavra de Deus. E assim o Senhor ia ensinando esses discípulos. Mas algo interessante aqui, que é onde eu quero frisar, é quando Jesus ele fala em relação à fé. Nós sabemos, irmãos, que tudo é pela fé.
Você vai ver em quase todos os textos bíblicos do Novo Testamento a palavra introduzida é fé ou crer. Crer, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Se você crer no Filho de Deus, você é salvo. E se não crer, já está condenado. Então, crer é ter fé. E nós somos salvos pela fé. Eu quero trazer dentro desse pequeno ensinamento aqui hoje, falando da fé, para a gente entender, a gente precisa saber a fonte da fé. Como extrair a fé, da onde ela vem, como a gente vai extrair a fé na prática. Como? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que a fé ela é oriunda de uma fonte. A fé não é algo natural, a fé é algo sobrenatural. Amém? E nós vamos ler aqui no capítulo 16, o versículo 7, 8 e 9 do Evangelho de João. Está escrito assim, capítulo 16, o versículo 7, 8 e 9 está escrito: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá da vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. O verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9: Do pecado, porque não crê em mim. Os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Amém? Então observe, aqui está a fonte de tudo que precisamos. A pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Qual é a função, uma das muitas funções do Espírito Santo? Primeiro, convencer nós do pecado. Ele foi enviado para dar continuidade à obra que ao princípio Jesus começou. Começou pelo Pai, continuou pelo Filho e agora o Espírito Santo está exercendo o seu ministério. Então Jesus está falando abertamente da vinda dele aqui, usando a palavra consolador, que é uma das coisas que ele faz também, que é consolar cada um de nós quando precisamos de consolo. Você lembra de Jesus no Getsêmani? Ele precisava de consolo. Estava triste, angustiado. E ele foi orar e houve resposta à sua oração. Desceu um anjo e começou a confortar Jesus. Então observe que Jesus está dizendo, ele virá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. O mundo aqui não é o globo terrestre, o mundo aqui está se referindo à humanidade. Aqueles que haveria de ouvir, que estão ouvindo, e à medida que a palavra está sendo pregada, algo sobrenatural está acontecendo no mundo espiritual. Nós devemos entender isso. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, algo sobrenatural está sendo gerado em nossa volta. O Espírito de Deus, que tem como propósito incestar dentro do homem um dos frutos do Espírito, ou um dos dons do Espírito, que é a fé. Nós não estamos falando de uma fé natural. Nós estamos falando de um dom que é concedido por Deus. Então tudo vem dele, a graça é dele, os dons é dele, o fruto é dele. Tudo vem mediante o Espírito de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Então observe, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se nós formos convencidos do pecado, nós não vamos cair no juízo de Deus, que vai ser exercido naquele grande dia, que está falando do juízo. Pós-milênio, haverá um grande juízo. Então o Espírito Santo neste momento está atuando na terra, mediante a pregação do Evangelho, para convencer o homem pecador. Não somente aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas a nós também. Nós que estamos aqui, novas criaturas. Tem muitos de nós que estão começando, tem outros que já têm anos, mas nós necessitamos desta presença na nossa vida todos os dias.
Porque quando fala que ele vem para convencer, não é o convencer e depois te deixar. Ele te convence do pecado, ele me convence do pecado e depois o Espírito Santo vai embora. Não. Nós temos que lembrar que Jesus falou que nós somos templo. Nós somos templo. Você é casa de Deus. Assim como Jesus, derrubai este templo, em 3 dias o levantarei, mas como os fariseus estavam desconectados daquilo que Jesus estava ensinando, ele disse, como que pode? O templo foi edificado em 46 anos e você vai derrubar esse templo, em 3 dias vai levantar, só que Jesus falava do templo do seu corpo. Paulo, ele vem no capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E por que o Espírito precisa habitar em nós? Porque é Ele que convence. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos leva a fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a orar. É o Espírito Santo que nos convence quando a gente pratica algo que desagrada a Ele, ou fala algo que desagrada a Ele, ou quer tomar caminhos que desagrada a Ele. O Espírito Santo está ali intercedendo com gemidos inexprimíveis dentro de você. E um dos frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, gozo, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, em outra tradução como atualizada, está escrito fidelidade. E interessante que, falando dos frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22, fé é o 7º fruto. E o número 7 é o número da perfeição. É o 7º fruto. Fé. Fidelidade. Quando nós vamos para 1 Coríntios, falando dos dons espirituais, o capítulo 12, o versículo 9, está escrito, e há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Então a fé que vai vencer o mundo, ela é oriunda desta fonte, chamado Consolador, Espírito Santo de Deus. A fé que vai levar a nós a romper e vencer, porque nós vencemos pela fé. Quando você vai ler a primeira carta de João, o capítulo 5, o versículo 4, está escrito, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele está falando de quem? Daqueles que é nascido, de crente, servo em Cristo Jesus, que já tem o Espírito Santo sobre a sua vida e tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então ele fala, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos vencer e romper pela fé em Cristo Jesus. E nós devemos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos como criança. Nós somos criança espiritual. A gente não entende nada das coisas espirituais. A gente lê a Bíblia, não entende. A gente não sabe orar. A gente não compreende essas coisas. Por quê? Porque é criança. Então, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 2, ele fala algo muito interessante, como crianças recém-nascidos. Desejo o genuíno leite espiritual para que por eles lhes seja dado o crescimento para a salvação. O que Pedro está falando? Está dizendo, olha, vocês que estão em Cristo Jesus, que entregaram a vida para o Senhor, são salvos em Cristo Jesus, mas ainda são criança. Não entende as coisas espirituais. Não entende a palavra, não entende os planos de Deus ainda, porque é criança. Ouviu a mensagem, o Espírito Santo convenceu, e a partir daquele momento, a pessoa direcionada pelo Espírito de Deus, como Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, o que estava acontecendo com Nicodemos? Nicodemos estava sendo convencido. Nicodemos estava sendo gerado, regenerado naquele momento pelo Espírito Santo. Por isso que ele estava conversando com a palavra. O Espírito Santo conduziu ele até Jesus. Ele se converteu a Jesus Cristo. Mas só que observe que Jesus fala do novo nascimento e ele não entende nada sobre o novo nascimento. Por quê? Porque apesar de estar ali conversando com a palavra, apesar de ser um salvo em Cristo Jesus, mas ainda é criança espiritual. Marcelo, o que tu quer dizer com tudo isso?
Porque nós estamos falando de uma pequena fé, mas que ela pode se tornar grande. O texto que nós lemos, Jesus está falando para os discípulos, discípulo esse que no futuro, com mais capacitação e direcionamento, como o Senhor vinha fazendo e dando a eles ensinamento, eles iam chegar num nível espiritual, num ponto espiritual que a fé deles ia ser uma fé inabalável. Ia se tornar uma fé tão fortificada que morte, perseguição não era capaz e não foi capaz de impedir que eles continuassem pregando, de impedir que eles continuassem no culto, de impedir que eles continuassem orando, pregando, operando sinais e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Açoites vieram sobre a vida deles, perseguição vieram sobre a vida deles. Eles foram mortos, mas até diante da morte não negaram a fé. Por quê? Porque a fé que outra hora era uma fé pequena, porque estava começando em Cristo Jesus, mas essa fé que era pequena e estava começando, Jesus foi trabalhando. Foi havendo um trabalhar de Deus no coração dos discípulos. A fé ela foi sendo exercitada. Você que faz academia, olhe para o tempo que você entrou e olha para você agora. Você entra na academia, você começa a exercitar os músculos. Você começa a se exercitar e não somente isso, você começa a tomar suprimento. Então entenda, a partir desse plano, usando aqui como exemplo, desse plano físico, que assim é a fé. A fé ela é como um músculo que precisa ser exercitado. Tudo que é exercitado vai crescer. Agora, tudo que não é exercitado vai atrofiar. O corpo humano, se ele não for exercitado, um corpo do homem e de uma mulher, vai envelhecer mais rápido. Vai passar a sentir mais dores, vai atrair mais doença mais rápido, vai viver menos. Por quê? Porque o corpo não foi feito para ficar parado, o corpo foi feito para se mover. Então ele precisa de ser exercitado para que o corpo cumpra a função pela qual foi criado. Se mover, fazer, criar, andar. Mas nós sabemos que quando a gente não se exercita, a gente passa muito tempo sem se exercitar e a gente vai fazer algum tipo de trabalho, começa a doer as costas, começa a doer as pernas, começa a doer os braços. Por que está doendo? Porque os músculos estão sentindo. Porque foi feito algo que o corpo não está acostumado a fazer. Então os músculos, em vez de responder, faz o contrário, começa a sentir dor. Por quê? Porque não está habituado a fazer isso. A mesma coisa, é só você transferir isso para o campo espiritual. Quando nós começamos em Cristo Jesus, nós temos uma fé. E essa fé é fruto do Espírito. O Espírito está nos direcionando pela palavra que é Jesus Cristo. Amém? Nós estamos sendo direcionados. Observe que os discípulos não estão prontos. O discípulo, surgiu uma situação, os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio da vida deste homem. Por que que ele não conseguiu? Eles ficaram intrigados. Ele falou no particular, Jesus, por que que a gente não conseguiu? Porque em outra hora, como em Marcos capítulo 10, quando foi designado 70 homens, e Jesus deu autoridade no nome dele para expulsar demônio, curar enfermo, pregar a palavra, eles foram e voltaram maravilhados. Porque tudo que Jesus mandou eles fazer, eles fizeram pelo poder do nome de Jesus. Mas aqui a gente já vê dentro desse contexto algo diferente acontecer. Certamente o discípulo, quando foi orar por este jovem, eles foram acreditando que Jesus ia operar como já tinha operado anteriormente em outras ocasiões. Mas isso não aconteceu. E isso trouxe uma frustração no coração deles. E eles vão perguntar, por que, Jesus? E a resposta de Jesus para os discípulos, irmãos, é uma repreensão. Ó geração incrédula. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está dizendo, vocês são incrédulos. Vocês não acreditam. Até quando eu estarei com vocês? Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Eu estou andando com vocês. Eu estou no barco com vocês. Eu estou ensinando vocês. Eu estou direcionando vocês. Até quando eu estarei convosco e sofreis?
Jesus está dizendo, eu estou do teu lado, homem. Eu estou do teu lado, mulher. E você continua sofrendo por essas pequenas coisas, porque você não consegue fazer, porque eu já dei para você autoridade. Mas ainda não recebeu, não tomou posse. Por quê? Porque existe uma maneira certa de fazer isso. Ó geração incrédula. Então Jesus, ele entra nessa parte e diz, olha, por causa da vossa pequena fé que vocês não conseguiram. E quando fala, nós estamos falando de um contexto onde um demônio foi expulso. Mas isso não se aplica só nesse contexto. A fé, nós somos salvos pela fé. A fé é um dom de Deus. Nós acabamos de ler, é um fruto do Espírito. Isso significa que ter uma fé pequena ou ter uma fé grande vai depender do meu e do teu relacionamento com Deus. Se tratando de que a fé, ela funciona como um músculo que precisa ser exercitado diariamente, ela pode crescer ou ela pode ficar estagnado na minha e na sua vida. Tem pessoas que oram, mas não acreditam na oração. A pessoa ora, pede oração para um para outro porque não acredita na sua oração. Por que isso acontece? A fé não está sendo exercitada. Está faltando exercício. Marcelo, e quais são as ferramentas, os pesos, vamos dizer assim, que precisamos usar para nós exercer esta fé? Para nós fazer essa fé ter músculo. Eu tenho uma fé mais sólida em Cristo Jesus. Eu orar e acreditar que eu vou receber. Observa uma coisa, em Atos capítulo 6, o versículo 5, está escrito assim. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmão Marcelo, por que tu está lendo esse texto? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé. Vazio do Espírito Santo, vazio da fé. Metade do Espírito Santo, pega um copo de água, se está só pela metade aquele copo de água, você vai encher, você vai colocar pela metade ou só abaixo do meio. Essa água representa a comunhão que você tem com o Espírito Santo. O nível está abaixo, só tem um pouquinho de água no copo. Isso significa espiritualmente uma comunhão rasa, uma comunhão artificial, superficial. Pouco oração, pouco jejum, talvez nenhuma meditação da palavra, só um pouquinho. Mais tempo e mais envolvimento com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. Então é pouco, obviamente é pouco. Deus não vai nos dar aquilo que a gente não plantou. Deus só vai nos devolver para nós aquilo que plantamos. Mas nós sabemos que podemos plantar muito ou pouco. Se planta muito, você recebe muito. E se planta pouco, é conforme a semeadura. É conforme a semeadura. Se eu não semear nada, eu não vou receber nada. Não seria justo eu não plantar nada e colher muitas coisas. Então é conforme a sua plantação. Observe que esses homens aqui, os discípulos, eles não chegaram onde eles chegaram de qualquer maneira. Eles passaram por processo. Eles passaram por frustração. Ele tinha as atitudes, como a atitude de dizer, Jesus, vamos orar para que desça fogo do céu e mata esses homens, esses bons samaritanos aqui. Vamos orar. E Jesus disse, vocês não sabem de qual espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para salvar. Mas aí depois você vai ver Tiago e João, como o apóstolo João, o apóstolo do amor. Você vai olhar para a carta de Tiago, você vai ver outra atitude diferente. O que é que houve? Transformação. O que é que houve? Mudança. No trajeto houve crescimento. Na caminhada com Cristo Jesus, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu caráter foram moldados e transformados e eles chegaram a outros níveis. Mas antes, ele queria matar os outros. Orar para Deus matar.
E Jesus, você não sabe o que vocês estão falando. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar. Mas observe um comportamento de homens que está começando, que é novo na fé. Mas observe lá na frente o comportamento dos mesmos, mas que passaram por ciclos, processos e chegaram aonde eles chegaram. Se está entendendo, diga amém. Aleluia. Então Jesus está dizendo disso, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós sabemos que o grão de mostarda é das menores da semente que existe. Mas você já viu o tamanho da árvore que fica? O tamanho de um pé de mostarda? É enorme. É enorme. E Jesus, quando ele usa como símbolo um grão de mostarda, ele está dizendo, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, ele está dizendo, se a fé de você for pequena como um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte, monte passa daqui para acolá. E quando ele usa essa expressão monte, ele não está falando de um monte literal, irmãos. Não. Ele não está falando de um monte fisicamente. Mas ele está usando um monte como uma dificuldade extrema. Sabe um problema que você olha que é insolúvel? Que não tem jeito. Ele é como um monte na sua vida. Você não vai conseguir vencer daquele monte. Jesus, ele vem, o Senhor vem e fala para o sacerdote Zorobabel, no capítulo 4, o versículo 7, ele diz assim, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com uma aclamação, graça e graça a ela. Então o Senhor está falando aqui porque estava havendo uma oposição à edificação do templo. E o Senhor vem com a palavra de ânimo para Zorobabel e Josué, os sumos sacerdotes que estavam edificando o templo, porque a edificação do templo tinha parado por causa das lutas e das perseguições. Zorobabel, juntamente com o povo de Israel, pararam. Porque se levantou o governo, se levantou a autoridade, se levantou Sanbalate, Gesem, Tobia. Então eles eram os monte grande. Eles eram a oposição, a dificuldade. Então o Senhor faz essa comparação. E eu estou falando isso só para você entender como Jesus, quando Jesus fala disso, olha, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, monte, sai daqui e passa para acolá. Ou seja, sai da minha frente e passa para o outro lado. Ele está dizendo, você vai conseguir romper essas montanhas que surgem na sua trajetória. Mas observe um detalhe, ele está dizendo, se a vossa fé for como um grão de mostarda, pequenininha. De que Jesus está falando? Jesus está falando de exercício. Jesus está dizendo, ó, o grão de mostarda é pequeno. E vocês sabem o tamanho da árvore que se torna. Jesus está dizendo, olha, não é cada fé que está pequena, você vai falar e algo vai acontecer. Não. Jesus está usando esse símbolo para nos dar o entendimento, para a gente entender que a fé hoje é pequena, mas que ela pode se tornar grande. Ó mulher, como é grande a tua fé. Homem de pequena fé, homem de fé grande. É a fé que nada mais é impossível. É a fé que quando ele fala no versículo 20, a parte final, e nada vos será impossível. Quando nada vai ser impossível para mim? Quando eu entendo isso e eu vou alimentando a minha fé. Eu vou exercitando a minha fé. Marcelo, como que eu exercito a minha fé? Orando. Como eu exercito a minha fé? Jejuando. Como eu alimento a minha fé? Lendo a Bíblia. Todas as promessas de Deus estão dentro da Bíblia para você. Todas as promessas de Deus, homens que tiveram experiência pela fé, homens que alcançaram experiência pela fé, aleluia, está dentro da Bíblia. Quando você tem um contato com a leitura, você vai ver, você vai se espelhar na vida daqueles homens, você vai se espelhar naqueles momentos que eles viveram, onde eles exerceram a fé.
E algo sobrenatural aconteceu na vida deles. Pela fé. E Jesus fala de algo profundo no versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa a não ser com oração e jejum. Essa oração e jejum, para lutar com essa espécie, porque quando ele fala casta, ele está falando de outro nível espiritual. Os discípulos anteriormente já tinham saído, já tinham pregado a palavra, já tinham expulsado o demônio, já tinham voltado alegre, dizendo, Senhor, pelo teu nome, os demônios nos sujeitam. E Jesus fala, não se alegre por causa disso, mas se alegre pelo vosso nome, está escrito nos céus. Capítulo 10 de Lucas. Mas observe que eles foram tentados outra vez aqui, não conseguiram. Por quê? Observe que os discípulos estão em transição, crescendo, sendo transformados, como eu e você estamos também neste momento. Nós precisamos entender isso, que nós estamos numa fase de menino espiritual, mas que nós precisamos crescer espiritualmente. O nosso ministério precisa crescer, desenvolver. E isso é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé, a busca é pela fé, a oração é pela fé, o jejum é pela fé, a meditação da palavra é tudo pela fé. Mediante essa ação poderosa do Espírito de Deus, uma vez habitando na minha e na sua vida. A fé vai sendo exercitada. Como músculo, ela vai sendo exercitada. E cada dia que passa, você se sente diferente. Você vai se tornar uma pessoa diferente. Porque a fé tem o poder de transformação, de mudança de mente. Formação da mente de Cristo. Quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, ele não está falando que nós já temos uma plena mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo porque nós já nascemos, já somos nova criatura. Então, nesse impacto que é o novo nascimento, há uma transformação sobrenatural instantaneamente na mente do homem. E o homem que desejava o mundo passa a buscar a Deus. O homem que gostava do funk, de repente quer ouvir louvor. O homem que gostava de ler um monte de coisa do mundo, agora tem prazer na Bíblia. O que aconteceu? O Espírito de Deus assoprou ali. O Espírito de Deus falou ali. O Espírito de Deus está convencendo ali. Está havendo um nascimento espiritual. E a pessoa passa a fazer a vontade de Deus por intermédio do próprio Deus. Tudo vem de Deus. A salvação vem dele, a graça é dele, os dons é dele, a igreja é dele, o sacrifício é dele. Nós não entramos com nada. Então, nós temos que entender a fonte da fé. A fonte da fé é o relacionamento com o Espírito de Deus diário que nós temos que ter. Por que não há transformação? Porque não há relacionamento. Porque há pouca transformação. Porque há pouco relacionamento. Porque alguns atingem um nível muito alto. Muito relacionamento. Muita renúncia. Porque a fé, ela leva à obediência, renúncia. Nós não podemos ter fé e não obedecer. Isso é uma fé mentirosa, é a fé natural. Porque a fé sobrenatural que vem de Jesus, ela produz vida. O justo viverá pela fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ela está dizendo que a fé é uma fonte de vida. A fé gera vida. E obviamente essa vida primeiro é espiritual. Ela traz mudança dentro de nós. A mudança é interna, de dentro para fora. Então Jesus está dizendo aqui, diz, olha, se a fé de você for do tamanho de um grão, essa fé ela vai se tornar uma fé onde nada vai ser impossível para vocês. Ele termina o texto dizendo isso. Nada vos será impossível. Mas ele está usando essa alegoria para nós entender. A fé é pequena, a minha fé está pequenininha, do tamanho de um grão, mas aquele grão, quando ele é enterrado, lançado na terra, ele vai criar raiz. Você está entendendo? Criar raiz. Tem que criar raiz. Você lembra da parábola que Jesus falou? Jesus disse, olha, não tendo raiz, se escandalize e vão embora. Não criou raiz a palavra. A palavra não teve liberdade na terra. Porque caiu na terra que tinha pedra.
Caiu na terra que tinha espinhos. Mas o problema não é a terra ter espinho. O problema não é a semente cair na terra que tem pedra. O problema é continuar desta forma. Porque o processo, ele existe. Criança espiritual agora entrou numa fase de crescimento. Nós temos que crescer. Mas quando recebe a semente, a gente tem que entender que as pedras têm que ser removidas. A gente tem que entender que os espinhos não podem mais crescer. Peraí, eu vou limitar os espinhos na minha vida. Porque eu vou permitir que a palavra vai se enraizar no meu coração. Mas muitas vezes o que acontece? Os espinhos crescem junto. A pessoa recebe a palavra, mas ao mesmo tempo permite que os espinhos, os cuidados, as riquezas, os enganos da vida continuem tendo êxito sobre a sua vida. As coisas do mundo ainda influenciam a pessoa. Então a palavra fica infrutífera. Então a fé fica pequena. A pessoa não tem fé, não acredita. Não tem mudança e transformação. Por quê? Porque a palavra não se enraizou, não tem raiz. É o crente sem raiz. Qualquer vento não quer pregar mais. Qualquer vento não vai mais para a igreja. Qualquer vento fica chorando, choramingando. Crente sem raiz. Permita que a palavra crie raiz dentro de você. E o exercício, há uma necessidade de a gente permitir, fazer, buscar continuamente aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até amanhã, até alguns meses, alguns anos, não, aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Então, há um trabalhar de Deus na vida dos seus filhos, desde o momento que é tirado do mundo, que passa a ser uma nova criatura, até a vinda de Jesus Cristo. Então isso fala de processo, que é o processo de santificação, que é o processo de crescimento, de transformação graduativo. É um processo contínuo e que não se pode parar. A gente prega pelo Espírito. Jesus falou em Mateus 10, verso 19. Quando vocês forem presos, não se preocupe. Não fique maquinando o que eu vou falar. O que é que eu vou falar? Muitas vezes a gente não fica assim no culto. O que é que eu vou falar? Meu Deus, a gente fica premeditando. Não, eu vou subir no púlpito, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E a gente fica aquele nervoso, aquela agonia. Mas o Senhor fala disso, quando surgir a oportunidade, não se preocupe, porque naquela mesma hora o Espírito vai ministrar o que há vez de falar, porque não vai ser vocês, vai ser o Espírito Santo. Só que aí entra a parte mais importante. Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Porque tem pessoa que diz, o Espírito vai falar, mas o Espírito vai falar o quê se não tem conteúdo? O Espírito vai falar o quê se não jejua? O Espírito vai falar o quê se não lê Bíblia? O Espírito vai falar o quê se não tem oração? Não tem como o Espírito ter liberdade. Aleluia. Jesus expulsou um demônio no capítulo 13 de Mateus. Ele disse, se pelo Espírito eu expulso os demônios, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Se prega pelo Espírito, se ora pelo Espírito, jejua pelo Espírito. Aleluia. Tudo se faz pelo Espírito. Por isso que Jesus falou, e nós termina e oramos para finalizar no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele fala, usando como símbolo a videira, porque ele está tratando ali de relacionamento, ele está falando de comunhão. Assim como a vida está na videira, na raiz da videira, e aquela seiva, que é aquele líquido que permeia toda a árvore, ela vai para os galhos e faz os galhos gerar fruto. É por isso que Jesus usa a videira como exemplo de relacionamento e comunhão. O verso 5 ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dar muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. Sem Jesus a gente não é salvo. Sem Jesus a gente não ora. Sem Jesus a gente não faz nada, a gente não consegue nada. Tudo que a gente consegue fazer sem Jesus é a nossa própria vontade, que é o pecado que escraviza o homem. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu vou orar para nós finalizar.
Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, por este momento que o Senhor preparou para nós. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Mediante essa poderosa palavra, a tua palavra, Senhor, meu Deus, nos dá o crescimento, nos dá a graça, meu Pai, de orarmos mais, nos dá a graça de meditar na tua palavra, de nós termos tempo para o Senhor, meu Deus, de investir tempo no Senhor. Nos dá esta graça, em nome de Jesus Cristo, de te louvar mais. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, que tudo aquilo que tem tido espaço na nossa vida, que não edifica nada na nossa vida, vai tirando, vai removendo, em nome de Jesus, toda barreira da nossa mente, todo impedimento. Meu Deus, muitas vezes nós investimos muito tempo em tantas coisas, mas a gente não passa, Senhor, meu Deus, o tempo que precisamos passar contigo. Nós não passamos o tempo que precisamos passar orando, nós não passamos o tempo que precisamos passar meditando, jejuando, buscando o céu, Senhor, buscando, meu Pai, as coisas que vêm de cima. Muitas vezes o nosso coração está ansioso, o nosso coração anda preocupado com as coisas da terra, Senhor. É bem verdade que nós precisamos, mas o Senhor falou em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, não andei-vos inquieto dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque é bem verdade, Senhor, que uma das maiores preocupações e um dos motivos pelo qual o homem mais trabalha na terra é para comer, é para se vestir, é para ter a boa casa, é para ter, meu Deus, os bens materiais, e isso, meu Pai, é válido, nós devemos fazer isso, mas muitas vezes o coração se torna tão ansioso que a gente esquece do propósito, da primazia, a gente esquece do reino, a gente esquece do chamado, a gente esquece da nossa vida espiritual. A vida espiritual está lá embaixo, a pessoa está morrendo espiritualmente, mas não consegue deixar essas coisas de lado e investir mais tempo com o Senhor na comunhão. Mas o Senhor segue dizendo: ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar o alimento. Ele não está falando que o crente não deve trabalhar, não, ao contrário, ele está dizendo que há um Deus, um Pai celestial, que bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Ele bem sabe, ele não somente sabe, ele bem sabe, ele cuida, ele zela, ele dá a vida, ele sustenta, ele abre porta, ele fecha, ele ressuscita, ele faz descer a sepultura, ele faz tudo é dele, tudo é para ele, ele é criador. O Senhor está trazendo esta mensagem dizendo: aleluia, os ímpios buscam essas coisas, os ímpios se apegam a estas coisas, mas vocês vão buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o cumprimento, viver a palavra. Essas coisas vão ser acrescentadas. Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz de todos os irmãos. Amém. E até breve. Exercita a sua fé. Use a oração. Use o jejum. Use a vigilância, a renúncia. Use a meditação da palavra. São essas coisas que vai fazer nós crescer e sermos fortalecidos pela fé em Cristo Jesus. Uma fé que não vai permitir que você pare diante das maiores adversidades, porque adversidades maiores vão surgir a cada dia que passa. E se nós não tivermos alicerçado na fé, a gente não vai suportar. Então nós precisamos, como músculo, alimentar nossa fé, exercitar. Se alimente espiritualmente. Amém? Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês que permaneceu até aqui agora, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Fiquem na paz.